MST é sem dúvida alguma uma das aberrações desse Brasil varonil que dispensa apresentações. Na Terra, da inversão de valores é um dos símbolos máximos, pois invadir propriedade privada, tomar posse, deixou de ser crime, é movimento social. Claro que esse seria um dos menores dos problemas, num país que agora querem criminalizar a oposição, ou seja, se você é contra determinados, você se torna um inimigo da pátria. Mas isso é uma questão política, não quero entrar no mérito, o vídeo é de futebol. Só coloquei essa introdução para falar do Beira do MST, o estádio do Beira Rio, do Esporte Clube Internacional, e comentar sobre a farsa que sempre esteve presente na história desse clube gigante e que aos poucos começa a ser desmascarada. Faremos então detalhes da construção do estádio do Beira Rio para que possam entender aonde quero chegar. Tenho certeza que colorados já partirão berrando, fake news, coisa de gremista, porque é outro detalhe do nosso rico país. Fake news é uma palavra hoje no vocabulário mundial. Fake, mentira, fake news, notícia mentirosa. Só que aqui no país tem outra tradução para alguns. Fake news passou a ser aquilo que eu não quero que seja verdade, que eu quero esconder, que eu faço tudo para que não caia no conhecimento público. Então eles sairão berrando. Mas já deixo claro que o que irei falar aqui será citado com fatos, fontes e locais onde aqueles que realmente procuram a verdade poderão pesquisar. Na década de 1950, o Esporte Clube Internacional era a grande força no Rio Grande do Sul. Dentro do campo tinha o rolo compressor, time que ganhava tudo o que disputava na época, ou seja, o Campeonato Gaúcho, pois era a grande competição existente no período. Fora isso, eles tinham o Estádio dos Eucaliptos, para os padrões de hoje, muito acanhado, mas foi o estádio, o grande estádio da capital gaúcha, que sediou a Copa de 50. E o Colorado sempre teve essa coisa, ele quer ser sempre o melhor. Se ele não for, ele faz de conta que é. Ele vive num mundo de fantasia. Ele é o único, ele é o grande, ele é o onipotente. O grande problema dele é o lado azul da cidade. O Grêmio Futebol Porto Alegre. Esse é o Grêmio. Ali por 55, 56, inaugurou o Estádio Olímpico. Revolucionou Porto Alegre. O Colorado não dormia à noite. Ele tinha que ter um estádio melhor. Dinheiro para comprar os terrenos em volta dos eucaliptos não seria problema. Aumentar os eucaliptos, fazer uma reforma, também não. Grande detalhe é que ao lado dos eucaliptos tinha a Babi. Babi era uma casa noturna frequentada por mulheres lindas que estavam ali para fazer favores aos grandes senhores, aos milionários da época. Mas era uma casa muito elegante. Eu não falo, ou não comparo, a uma Voluntários da Pátria, rua famosa em Porto Alegre, que sempre foi local, ponto de encontro entre menininhas que fazem tudo e rapazinhos que não fazem nada. Não, era a elite. E para aumentar os eucaliptos, eles teriam que fechar a Babi. Aí a alta society testosterona disse, aqui não, aqui é o nosso parquinho. E por falar em parque, era a época do projeto do aterro de Porto Alegre, algo ambicioso, aterrar o Guaíba, criando uma ligação entre centro e zona sul. Já existia o plano piloto, tudo certinho, o projeto, o aterro já era uma realidade. Aí veio a grande ideia, vamos colocar o Internacional, vamos dar uma área para o Internacional construir o seu estádio. Só que não existia essa área
Todo o aterro já tinha seu projeto, um grande parque, o Parque da Marinha, avenidas como a continuação da Padre Cacique. Onde vamos colocar o Internacional? O aterro ia só até o asilo de mendicidade, que está lá em Porto Alegre até hoje. Pois bem, eles mudaram o projeto e construíram um puxadinho no aterro, um terreno onde coubesse o estádio do Internacional. Pasmem, eles deram a posse de um terreno que não existiria e foi construído com o dinheiro público para favorecer o Internacional. Aí, vem, né, os grandes defensores, fake news. Pois bem, tudo que eu falei até agora saiu em reportagens de jornais da época. Procurem, pesquisem, Correio do Povo, Zero Hora, vocês vão encontrar. Pesquisem também toda a jogada política que foi feita para mudar leis, para criar caminhos, para que esse projeto mirabolante pudesse ser colocado em prática. E absurdamente eles conseguiram, para o silêncio de quem deveria protestar. Não, abriram as portas ou as margens do Guaíba. Então o Internacional tomou posse do terreno. E a palavra é essa, é posse. Porque é lei. Se alguém não conhece essa lei, vá pesquisar. Qualquer terreno às margens de águas que sofrem influência de marés pertencem à Marinha. Pertence à Marinha. Vou repetir, pertence à Marinha. É área federal, não é municipal, não é estadual, é federal. Então, o Oceano Atlântico, as margens do Atlântico, pertencem à Marinha. E para quem não conhece Porto Alegre, para quem não conhece a geografia gaúcha, deixa eu abrir um parênteses. Existem 5 rios. Porto Alegre está no plano. Esses rios vêm das regiões mais altas. É o rio Gravataí, o Jacuí, o Taquari, o Caí e o Rio dos Sinos. Todos esses rios desembocam no mesmo local, no Guaíba. Ah, então o Guaíba é um estuário? Não. Não é, por definição, um estuário, porque o Guaíba, ele não é o ponto final. Ele segue para a Lagoa dos Patos. Da Lagoa dos Patos, sempre indo para o sul, ele vai se unir à Lagoa Mirim pelo canal de São Gonçalo. E essas águas vão para o Oceano Atlântico. Então, quando a maré está alta, a água do Guaíba ela sofre influência, ou seja, área da Marinha. Ah, então por que eu não chamo o Guaíba de rio, já que não é um estuário? Porque o Guaíba não tem nascente própria. A definição de rio é nascente própria. Ah, então é um lago, é uma lagoa? Também não. É apenas uma passagem de água por uma margem maior. Ou seja, o Guaíba é uma exceção. O Guaíba não tem definição, mas pertence à Marinha. E pasmem, posse de terreno federal é ilegal? Não. Só que o posseiro não é o proprietário do terreno. Para ser o proprietário tem que ter a escritura definitiva. Aí os políticos locais fizeram uma armação e deram uma escritura para o Colorado. Ou seja, essa escritura tem o mesmo valor que se fosse escrita num papel higiênico, porque ninguém pode dar escritura definitiva de um terreno que não lhe pertence. Então, o Beira do MST recebeu esse nome justamente por isso, porque é igual ao que faz o Movimento Sem Terra. Entra numa terra, quer tomar posse, quer dizer que é o dono, não é o proprietário. Então, o gigante Beira-Rio Estádio, a área construída, é uma obra colorada, pertence ao clube. Mas a terra onde ele está, não. Só que o mais engraçado é que a imprensa gaúcha não fala sobre isso. Isso é tabu. Mas fica falando Arena da OAS, quando se refere ao estádio do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. OAS é a construtora. Então eles querem dizer que o estádio pertence à construtora e que o Grêmio paga aluguel. Gente, o Grêmio comprou um estádio, um imóvel financiado. Então ele não é inquilino, ele é mutuário. Ele não paga aluguel, ele paga prestações da casa própria. E enquanto o contrato vigorar,
e ele pagar as prestações pontualmente, ele é o proprietário de um imóvel alienado a alguém, a um banco, a uma construtora, mas ele é o dono. A Arena não é da OAS, mas é a OAS que administra. Não tem problema. Ela administra por quê? Porque existem vários tipos de contrato de locação. E o do Grêmio, ele colocou que o Estádio Olímpico seria dado de entrada, como foi, ele pagaria um X anual em dinheiro à construtora, e o restante seria pago num contrato de gestão, ou seja, o clube dava a gestão do imóvel para a construtora, ela iria administrar enquanto o contrato estivesse acontecendo, em andamento, e o lucro que ganhasse da exploração seria batido na prestação do mutuário. Então não é a Arena da OAS, não. É a Arena Fábio Koff, a Arena do Grêmio, porque o estádio é do Grêmio. Mas a imprensa gaúcha, a parte vermelha, fala Arena da OAS. E o restante se omite. Agora, quando se fala beira do MST, aí todo mundo grita. Eles querem esconder o que a história conta. Repito, isso tudo está registrado. A imprensa veiculou na época citada, é só lá investigar. E a questão da lei está aí. A não ser que agora o Internacional se dê o poder, se outorgue o poder de mudar a lei federal. Aí eu não duvido mais nada. Mas essa ilha da fantasia colorada não parou no estádio. Não. Chegou uma vez que eles simplesmente disseram: nós somos campeões de tudo. Aí a imprensa aplaudiu, abraçou, campeão de tudo, campeão de tudo, campeão de tudo, o Inter é campeão de tudo. Todo mundo fala e ninguém para e pensa, mas campeão de tudo? Tudo o quê? O Inter tem várias competições disputadas, Copa Sul Minas, Copa Sul, a própria segunda divisão, que não conquistou o título. É campeão de tudo o quê? Ah não, nós somos campeões de tudo que é competição que ainda existe. Como é que é? Eles são campeões de tudo porque conquistaram todas as competições que não foram extintas ainda. Ai, que coisa boa, o Municipal de Montenegro. Um time amador que meu saudoso pai jogou, o time que eu cresci assistindo as partidas até hoje, só disputou o campeonato ali, o campeonato da cidade, e já ganhou alguns títulos, ou seja, o Municipal é campeão de tudo. Então, todo time, basicamente no país, é campeão de tudo. Isso é um absurdo. Mas eles estão dentro do pedestal, em cima do pedestal, campeão de tudo. E eles criam essas fantasias, repetem tanto que acabam acreditando. Esse é o pior. Não tente nunca discordar de um colorado com relação ao campeão de tudo ou com relação que eles são proprietários do Beira-Rio. Mesmo não tendo escritura definitiva, a escritura que eles possuem, ela não tem valor legal. Não façam isso, eles são capazes de matar vocês. Não porque eles queiram, sabe, que a mentira permaneça. Não, eles acreditam nisso. Aliás, eles são vítimas de uma tática que foi utilizada pelos nazistas, já foi utilizada anteriormente, foi utilizada também por Lenin, que é criar uma mentira e repeti-la até que tenha contornos de verdade. E lá no beira do MST, essa máxima, ela é um mandamento. Eles criam as mentiras. E eles repetem. Eles querem que os outros acreditem e eles passam a acreditar. Então não adianta. Isso é uma questão, só com tratamento, só com terapia. É lavagem cerebral, não adianta. Eles são campeões de tudo, embora não saibam exatamente explicar porquê. Também não querem explicar. Se você pedir uma explicação, eles já mudam de assunto, eles já desviam o foco, eles já começam a te ofender, eles não querem explicar, eles não querem comentar. Porque é aquela história, se não consegue negar, omita. Se não conseguir omitir, fuja do debate. Se não conseguir fugir do debate, ofenda o adversário, parta para porrada. Mas não aceite que se coloque interrogações numa mentira criada que eles querem perpetuar como verdade ou numa mentira que eles acreditam que seja verdade. Essa lenda campeão de tudo surgiu quando eles ganharam a Copa Sul-Americana, agora no século XXI. Eles estavam por baixo, eles estavam começando a cair, eles montaram um grande time, eles conquistaram um título mundial, que é outra doença deles, mas o Grêmio disputava o Brasileirão, eles não estavam bem na temporada, aí se dedicaram à Copa Sul-Americana, mas eu não estou falando da Sul-Americana de hoje, não, que é uma disputa que paga bem,
que não é uma Libertadores, mas que vale a pena ganhar, que os clubes investem, priorizam quando estão disputando. Não, ninguém queria saber. Aqui no Brasil ninguém queria saber de Sul-Americana. Tanto que na campanha colorada, eles eliminaram o Grêmio no meio do caminho. Mas o Grêmio jogou com o time reserva, os Grenais. Eles botaram força máxima. E eles eliminaram o Grêmio com 2 empates. Só que um jogo era na casa do Grêmio, outro era no beira do MSP. Aí tinha aquela coisa do gol fora, vale mais, eles fizeram um gol a mais na casa do Grêmio, eles passaram, mas passaram contra o time da Série B para disputar um título que ninguém valorizava. Aí o marketing entrou, quando eles foram campeões, eles eram campeões de tudo, e aquilo era o dia todo, campeão de tudo, campeão de tudo, campeão de tudo, campeão de tudo, era uma doença. Esse é o Esporte Clube Internacional. E com relação a seus títulos, tem grandes conquistas, tem, claro. Mas, poxa, existe uma maneira distorcida de se falar a respeito das conquistas. Porque quando o Inter foi bicampeão brasileiro, tinha um belíssimo time, sem a menor dúvida, era o melhor time do país na época, década de 70. Timaço. O mais lembrado, a formação mais famosa, Manga, Cláudio, Figueiró, Hermínio, Vacaria. Olha o meio de campo que absurdo. O Jair, o Batista, o Falcão, o Paulo César, Carpegiani, só craques. Valdomiro, na frente tinha o Dario, uma época o Flávio Bicudo, 2 grandes centroavantes, e Lula, o ponta esquerda. Era um belíssimo time. Só que na decisão contra o Corinthians no Beira-Rio, uma falta cobrada por Valdomiro, eu não gosto do time do Corinthians, todo mundo sabe, eu moro em São Paulo, morei a minha vida toda em São Paulo, e em São Paulo, outro é corintiano, outro tem essas restrições ao Corinthians, eu não gosto do Corinthians. Mas a falta cobrada por Valdomiro bateu na trave e não entrou, o juiz deu o gol. Até hoje, a mídia gaúcha esconde esse detalhe, fala no bicampeonato, no grande time, mas o gol não existiu, e aquele gol matou o time do Corinthians na decisão. Só que daí teve o outro lado. Nos anos 2000, o Internacional foi jogar uma partida decisiva, quem ganhasse ali correria para o título, enfrentava o Corinthians em São Paulo, o Tinga entrou sozinho na área, driblou o goleiro corintiano, faria o gol, o Internacional venceria a partida, foi derrubado, pênalti claro, absurdo. O juiz não deu, e ainda expulsou o Tinga. Outro roubo. Como foi roubo na falta do Valdomiro, foi roubo, o juiz viu que não entrou, todo mundo viu que não entrou, que não foi erro humano, também foi roubo naquele pênalti não marcado contra o Corinthians. Só que até hoje o Colorado fala naquele pênalti, mas nem toca no assunto da cobrança de falta do Valdomiro. É assim que eles agem. Quando interessa, jogam nos holofotes e repetem, calam a boca de todo mundo, só eles que falam. Quando não interessa, eles jogam pro baú. E ai daquele que queira chegar e perguntar a respeito. Meu Deus do céu, leva pedrada de todo lado. E a Copa do Brasil? Campeão de tudo, porque ganhou também a Copa do Brasil. Eles ganharam uma vez só. Ganharam uma decisão contra o Fluminense. Já repararam que eles não comentam sobre esse título? Eles não falam. Pô, o único título da Copa do Brasil, eles não falam. Eles até dizem que a Copa do Brasil é copinha. Porque o gol que deu o título da Copa do Brasil foi um dos maiores absurdos, um dos maiores roubos que já se viu no futebol. Foi escancarado. Pinga, o zagueiro, estava na área. Final do jogo, empate era do Fluminense, 0-0. Pinga foi para a área. Ele se jogou e o juiz deu pênalti. É fake news, coisa de gremista. Cara, procurem no Globo Esporte, o Pinga, Globo Esporte da Globo, lógico. O Pinga deu uma entrevista em tom de deboche. Eu estava na área, fui na bola, vi que não ia alcançar, eu me joguei. Até me assustei quando o juiz deu. Bom, mas se ele deu, tá dado, e dava risada. Esse é o título da Copa do Brasil que eles ganharam. Mas isso a imprensa gaúcha não fala, ninguém fala. Só falam, campeão de tudo, Arena da OAS, tricampeão brasileiro. Detalhes não falam. E lógico, fomos roubados em São Paulo. O nosso título brasileiro tiraram da gente. Esse é o Internacional. Colorados,
Vocês têm muito a explicar, mas eu sei que não irão explicar, irão correr, irão fugir, porque vocês se negam a encarar a verdade. Tem a questão do racismo, que a imprensa gaúcha, a imprensa brasileira, no geral, até hoje, joga na cara que a torcida do Grêmio como um todo é racista, porque uma menina foi flagrada na torcida tricolor, num jogo contra o Santos, onde o goleiro Aranha provocou os torcedores de toda forma, foi xingado de tudo. Eu estava no estádio, mas ele foi xingado de tudo, de ladrão, filho disso, filho daquilo. Ele foi destruído, mas ele provocava. Ele chegava assim, quando ele ia pegar a bola na linha de fundo, em frente a geral do Grêmio, a torcida organizada, ele falava assim, ó, a gente via na leitura labial, gaúcho veado, e dava risada, ele fazia cera, porra, claro. O time perdendo, aquela torcida doente, aquela massa, tu vai provocar, tu vai ser ofendido. Ele foi ofendido. E entre as ofensas teve a ofensa racial. E ele usou aquilo para melar o jogo. Meu Deus do céu. Não estou defendendo a menina, não estou defendendo a discriminação racial, não estou. Mas eu achei engraçado apenas que quando ele foi ofendido por racismo, ele se ofendeu, com certeza. Tem que se ofender, tem que acabar no mundo. Mas quando ele foi chamado de o resto tudo, ele aceitou. Não dá para entender, mas tudo bem. A menina errou, aquilo virou manchete nacional e, para variar, o Grêmio foi a julgamento e foi punido com rigor. Uma punição nunca mais vista. Ele foi eliminado de uma competição por racismo. O clube foi desmoralizado mundialmente. E a torcida colorada pega isso por bandeira, vocês são racistas. Só que quis o destino que logo a seguir, num jogo no Beira-Rio, o lateral esquerdo Fabrício do Inter se revoltou contra as vaias, ofendeu a sua torcida e torcedores o ofenderam também com palavras de injúria racial, de racismo. Como aconteceu no jogo do Grêmio, quando a menina foi flagrada pelas câmeras que serviram de prova para condenar o clube, esses torcedores foram flagrados também por câmeras. E essas imagens foram veiculadas, podem procurar, antes de estar gritando fake news, podem procurar, foram veiculadas no Globo Esporte do dia seguinte. A reportagem falava de injúria racial, só que, diferente do que aconteceu no caso do Grêmio, quando a Federação Gaúcha de Futebol, na pessoa do seu presidente Francisco Noveleto, que além de presidente da federação é torcedor, conselheiro e investidor colorado, que simplesmente cruzou os braços, não fez nada em defesa do Grêmio. Noveleto logo mexeu os pauzinhos. Essas imagens veiculadas sumiram, ninguém mais falou nelas, e a questão foi abafada, não aconteceu nada com o Internacional. E, surpreendentemente, o Fabrício, do nada, um jogador queimado, um jogador que, sabe, estava numa fase horrorosa, recebeu um contrato maravilhoso do Cruzeiro e foi jogar em Belo Horizonte. Aí veio a PUC dizendo que não teve ofensa racial. Poxa, tudo isso está registrado. Ninguém fala no racismo que aconteceu no Beira-Rio, que é tão deplorável quanto o que aconteceu na Arena. Mas o da Arena, até hoje, serve para ofender os gremistas. E agora a moda colorada é o arerê, Grêmio BBB, Grêmio ter rebaixado. Eles só falam isso. Chega a ser absurdo. Mas aí é flauta, é gozação, é zoeira. Só que eles não comentam que em 16, quando estava para cair, aconteceu a tragédia da Chapecoense. Aquela queda daquele voo, nossa, até hoje a gente sente. Doeu. E o Internacional quis usar a tragédia para paralisar o campeonato, para ter tempo de se organizar e fugir do rebaixamento. Até isso eles fizeram. Vejam o absurdo. Não, o campeonato tem que terminar, tem que parar, esse campeonato não pode seguir, não existe, sabe, um ambiente para futebol. Olha o absurdo que eles chegaram. Está registrado. Por mais que os colorados queiram dizer fake news, está lá, está registrado, é notícia, não estou inventando nada. Como não conseguiram, um zagueiro do Vitória, se eu não me engano o nome dele era Vitor, agora fugiu a memória. De repente eu até coloco aqui embaixo. Pois bem, eles quiseram alegar que esse zagueiro foi escalado de maneira indevida num jogo do Vitória, para que o Vitória perdesse os pontos e eles permanecessem na Série A. E foi comprovado, no processo entregue à FIFA, foi comprovado
documentos falsificados, comprovado. O Internacional perdeu, foi rebaixado, mas o crime cometido, a punição seria assim ser rebaixado para a Série H. Mas sabe o que fizeram? Culparam o advogado, um advogado panamenho lá, ficou de bode expiatório, está pouco ligando com o que a FIFA fala nele, e isentaram a diretoria colorada da apresentação dos documentos falsos. Vejam se é possível. A diretoria de um clube gigantesco, num processo importantíssimo, gastando um caminhão de dinheiro para ir à Suíça, não tinha conhecimento de documentos falsos. Quer dizer, eles não têm um jurídico que analisou aquilo, nada. O advogado chegou ali, montou, entregou um monte de papel em branco, eles assinaram. É isso que querem que a gente acredite? Pior que é. Só que aconteceu, advogado foi o responsável, ninguém mais fala no assunto. É assim que funciona no país do Beira-Rio do MST. E exemplos não faltam. Uns mais fortes, uns mais fracos, mas todos eles, o Esporte Clube Internacional ou não é condenado, ou quando condenado, a pena é mínima e só falta vir acompanhada de um pedido de desculpas do tribunal. Já o Grêmio é rigor. Eu poderia enumerar milhares, mas esse vídeo ficaria muito grande. Eu vou colocar só mais alguns. 2021, o Grêmio muito mal, precisava ganhar do Palmeiras na Arena. Jogo ali no finalzinho, o time perdendo, empatou o jogo, gol de Zé Elias, um golaço legal. O VAR fez uma linha torta, deu impedimento e anulou o gol do Grêmio. Imagine, uma torcida sob pressão, vendo seu time podendo cair no desespero, ser roubada dentro de casa. Terminado o jogo, invadiram o campo, quebraram um monte de coisa lá. Poxa, o Grêmio foi punido? Tinha que ter punição, isso não justifica, claro, tem que ter punição. Mas quais as punições que a gente conhece? Bom, torcida organizada não entra mais em estádio, perfeito. O clube perde o mando de campo, perfeito. Multa, perfeito. Mas pasmem, a multa não aconteceu. Perda de mando não aconteceu. Eles proibiram torcida, mas não organizada de estar na arena, não. Eles proibiram todo torcedor gremista de comparecer em qualquer estádio do país em jogos daquele Brasileirão. Isso nunca se ouviu falar. Quer dizer que aquele torcedor lá da Bahia, que não teve nada a ver com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, no jogo contra o Palmeiras, se o Grêmio fosse jogar na sua terra, ele que pouco pode ver o seu clube, seu time, ser proibido de ir ao estádio, aquilo foi uma aberração jurídica. A mídia gaúcha nada falou, não protestou, aceitou como se fosse justo. Ou seja, na reta final, quando o Grêmio mais precisava do apoio da sua torcida, simplesmente deixaram o time sozinho. Foi isso que rebaixou o Grêmio? Não, o Grêmio até cairia, foi muito mal, não estou dando desculpas, não. Mas essa decisão é no mesmo nível do rigor da eliminação do clube da Copa do Brasil, no caso Aranha. São punições que só são dadas ao Grêmio. Já no beira do MST, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, o Internacional saiu ganhando de 1-0, de saída, assim, num pênalti. E aquilo não foi pênalti nunca. Aquilo foi absurdo demais. Aquilo foi, ainda expulsar o jogador do Botafogo. E não é que o jogo foi, o Botafogo venceu o jogo de 3-2 quando terminou a partida, como normalmente acontece no Beira-Rio. Os colorados não aceitam ser derrotados dentro de casa. Os jogadores do Inter, com raras exceções, partiram para cima dos botafoguenses e foi um quebra-pau daqueles terríveis que envolveu torcida, foi terrível. Sabe o que aconteceu? O tribunal deixou prescrever. É isso. Não julgou a tempo e prescreveu. Não houve punição. Tá duvidando? Vai lá, tá registrado. Pesquise. O Inter é protegido pelos tribunais. E o Grêmio é perseguido. Tem razões políticas? Tem. O Internacional sempre foi o queridinho, tem o noveleto lá.
e da Federação Gaúcha foi para a CBF, é um homem forte no futebol, tem a política. E o Grêmio entrou naquelas questões desde o Fábio Koff, quando criou o Clube dos 13, até com o Bolzan, que é o querer criar uma liga que se torne a responsável por organizar as competições nacionais, tirando esse poder da CBF. Poxa, imagina os bilhões de reais que uma CBF perderia se ficasse só com a seleção brasileira e não comandasse mais as competições. E também, em paralelo, a Globo, que tem o monopólio das transmissões, perderia muito. Ou seja, o Grêmio é um inimigo da CBF a ser destruído, e a Globo apoia porque também terá prejuízo se o Grêmio vencer. Então, tudo bem, a gente sabe da questão política, mas o Internacional do Beira do MST é um absurdo, como a sua história foi construída em cima de mentiras e omissões. Ah, não! Está lá, está registrado. Pare de berrar, pare de tentar ganhar no grito, pare de tentar calar quem se opõe. Não, está lá. Por mais que vocês berrem, por mais que vocês xinguem, não irão apagar a história. Está lá, está registrado para qualquer um que queira ir investigar, ir pesquisar. É história. História. Se alguém quiser modificar, pode até criar versões. Mas aí estarão fazendo fake news. E para terminar, depois de várias gestões catastróficas, Fernando Carvalho, Pífero, Medeiros, chegamos em Barcelos. Esse, entre os ruins, é o pior. Para começar, ele vem de uma ideologia que a gente sabe que ele acha que ele é o esperto. Ele acha que ele ganha com marketing. Ele acha que ele ganha com promessas. Então, o Internacional, ele herdou endividado. Ele tinha que parar, estancar a sangria, chegar para a torcida, passar a real, dizer que o time que ele montaria seria fraco, para se manter na primeira divisão, para ficar uns 2 anos saneando as finanças, que o clube está quebrado. O que ele fez? Ele acreditou naquela, ele apostou naquela que títulos se paga com títulos. Então ele continuou gastando na certeza que seria campeão, só que não foi. E a dívida inchou. O Sofá de Pobre vem avisando há muito tempo, o Inter vai explodir. E a gente tem mostrado, salários estão atrasados, continuam atrasados, apesar daquela greve vergonhosa. Eles chegaram lá, eles prometeram acertar com os jogadores. A greve terminou, que nem se tornou uma greve, foi só um motim temporário. Mas eles não pagaram, porque o Barcelos não paga ninguém. Os salários estão atrasados, a gente avisava, é fake news. Pois bem, agora no caso o Mano Menezes escancarou que realmente os salários estão atrasados. Aí aqueles que berram, chamando o Sofá de Pobre de mentiroso, se calam. Aí não é nem com eles, não, nem sabem do que está acontecendo. O Internacional não está pagando ninguém agora, está começando a ser processado, foi processado pelo Ramires, foi processado por aquele lateral direito, Saravia, foi processado por outros jogadores, por diretores, por funcionários que foram mandados embora, porque eles não cumprem o que tem que pagar devido a demissões ou quebra de contratos. Eles estão perdendo processos em cima de processos. E os últimos agora, Cuesta, né? Cuesta, aquele zagueiro, ainda não foi pago, já foi vendido, mas ainda não foi pago, estão sendo cobrados. Tem outros jogadores aí, Bustos parece, que tem clube cobrando. E continua falando em contratações. Ah, vem o Valência. Ah, vem o Cuellar. Só que são jogadores caros, que eles não têm dinheiro para contratar. Mas os torcedores até têm certeza que os negócios estão fechados. Não, pode até ser fechados, mas por enquanto é só negociação, não tem nada fechado. Mas eles vendem como fechado, porque eles vendem ilusão para o torcedor acreditar que amanhã será melhor e parar de ver o que acontece hoje, mas não está dando certo. Eles estão quebrados. Aí alguém chega e diz, ah, mas e o Cerro? O Grêmio devia para o Cerro também, foi para a FIFA. Sim, o caso Vila Santos, né? Sim, acontece. Acontece com todo o clube que na transação de um jogador, que transação de jogador não é a mesma coisa que no boteco comprar uma cigarro. São grandes quantias envolvidas, tem detalhes, tem questões jurídicas. E num determinado momento pode acontecer sim, de uma das partes discordar e entrar na justiça para ver o que a justiça resolve. Tem horas que o clube ganha, horas que o clube perde, horas, é assim. E claro que contra o Cerro o Grêmio ia perder,
Porque o Cerro é o queridinho da Conmebol que tem a sua sede no Paraguai. Isso a gente sabia. Mas o Grêmio perdeu a causa, mas não pagou aquilo tudo que o Cerro pedia. Acabou valendo. Acontece, isso acontece. Agora o Internacional é diferente. Não é uma questão que ele está discutindo detalhes, filigranas. Não. Ele não paga ninguém. E a dívida agora cresceu. Então hoje ele está com elenco reduzido, um time fraco, com salários atrasados e uma dívida que não consegue pagar. Ele está perdendo sócios, a debandada é grande, do contrário do Grêmio. O Grêmio mostra 100 mil sócios ativos. O que são sócios ativos? Aqueles que continuam pagando. Porque depois de 3 meses de atraso, já não é mais considerado sócio. Só que o Internacional não cumpre essa máxima. Ele dizia que tinha 120 mil sócios, só que agora explodiu. Não. Tem gente ali que não paga 3, 4 anos e é considerado sócio. Tem gente que não está mais entre nós, era considerado sócio. Só que agora a coisa veio à tona e a gente sabe que eles estão com 75 mil sócios só e está caindo. Os jogos do Internacional, eles não conseguem colocar público no campo. Eles não conseguem. Imagina numa semifinal contra o Caxias, eles anteciparam a festa do aniversário, eles fizeram promoção de ingresso mais barato para conseguir lotar o Beira-Rio para ser eliminado pelo Caxias na semifinal. Não tem mais público. O Internacional está perdendo fôlego. E eles querem continuar com a mentira. Só que agora, no beira do MST, a farsa acabou. O Grêmio está bem? Não, o Grêmio não está bem. O Grêmio veio de uma segunda divisão, o Grêmio teve uma quebra de faturamento de 180 milhões, estava com um time muito fraco no final de 2022, teve que remontar, contratou um balaio de jogadores, montou um time que, se não é o ideal, é bem melhor que o do ano passado, está se reconstruindo. A diretoria do Grêmio falou que seria um ano difícil, um ano de, metas modestas, mas está tentando se estruturar. Mas mesmo assim, se bobear e cair, vai ter problemas. E o Internacional está no mesmo balaio, porque quando o Grêmio caiu em 2021, levou um tombo financeiro, mas tinha gordura, tinha dinheiro para absorver. Hoje nem Grêmio nem Internacional tem essa gordura. E se um dos dois cair, não voltará tão cedo. As duas torcidas têm que ficar ligadas nesse detalhe, não volta. Porque se cair, além de estarem endividados, o faturamento será ainda menor, não volta mais. Vai demorar 3, 4, 5 anos para voltar. Só que o gremista está assustado. E o Colorado ainda está campeão de tudo. O único campeão mundial, FIFA, Grêmio é BBB. Eles se acham melhores em tudo, maiores em tudo, favoritos em tudo. Só que nada, e no final, nada. Infelizmente essa é a realidade. Agora nós vamos para um Grenal 439, visto como o Grenal da vergonha, onde iremos ver qual dos dois é o menos pior. Aquele que perder vai entrar numa crise pesada. Mas sem dúvida alguma, se o Inter perder, a crise será muito maior, pois veremos o estopim para o explodir do fim de uma farsa que não vem de hoje.